pessoas! Juliana Caligares aqui e vamos direto para a história. Eu vou contar agora para você uma história que veio lá da mitologia grega. O amor de Psique e Eros. Era uma vez a deusa do amor, Afrodite, também chamada Vênus. Ela era muito vaidosa, muito invejosa e se achava a mais linda de todas as mulheres, dentre as mortais e as deusas. E ela queria que todos os mortais apenas a venerassem unicamente como a deusa do amor. Acontece que naquela mesma época nasceu uma princesa, a filha mais nova de um rei que já tinha duas filhas. O nome dela era Psique. E a menina cresceu pelos campos, correndo livre, solta, fazendo amizade com as flores, com as plantas, com os animais. E ela foi cultivando dentro de si uma bondade muito grande. E ela se tornou uma pessoa tão linda, tão boa de coração e de alma, que as pessoas começaram a ver nela uma beleza suprema, muito mais linda do que a própria Afrodite. E começaram a ver na Psique o próprio amor. Então as pessoas começaram a achar que ela era a deusa do amor. Só que ela era uma mortal e ela dizia pra todo mundo isso. Gente, parem de me venerar como se eu fosse uma deusa, eu sou só uma mortal. Ninguém deu ouvidos. Acontece que isso despertou a fúria de Afrodite. Tadã! A deusa do amor. Aqui a gente vê Afrodite carregando uma taça dourada gigantesca com o elemento água. Na mitologia grega, água é o que representa os sentimentos. São 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Hoje é o elemento água. Na semana que vem, vou falar de outro elemento. Continuando a história, Afrodite, muito vingativa, tramou uma vingança contra Psique. Ela pediu a seu filho, Cupido, também chamado Eros, o deus do amor, que prendesse a jovem Psique no alto de um penhasco para que o monstro marinho viesse comê-la. Há quem diga, rezam as más línguas, que era o próprio Kraken em pessoa que viria devorar a Psique. Acontece que o rapaz, se preparando para sua tarefa, ao tirar uma flecha de sua aljava, quando viu a beleza da moça, ficou tão encantado com a radiância da pureza do coração dela que se espetou na própria flecha. E nesse momento, como era uma flecha dele próprio, ele se apaixonou por ela. E nessa hora ele convocou rapidamente o deus Zéfiro, o deus do vento, para que tirasse ela de lá, porque o monstro já estava saindo do mar para devorá-la. E ele pediu ela em casamento ali mesmo. Ela não entendeu muito bem porquê, ela também se apaixonou por ele, só que ele a amava profundamente. Mas como ele era o deus do amor, não é? E aí então ela achou que isso poderia livrar ela daquela correria das pessoas atrás dela, ela se casou com ele ali mesmo, no mar. As próprias sereias vieram contemplar o casamento de Psique e Eros. Vocês já imaginaram o que aconteceu, né? Isso despertou a fúria tão grande de Afrodite, que ela tramou uma vingança maior ainda. Ela envenenou o coração das outras princesas, que já eram casadas com outros reis, as irmãs mais velhas da Psique, para que elas fossem até lá e estragassem o casamento da Psique. As duas irmãs, possuídas pelo espírito maligno de Afrodite, foram até a praia, convocaram Zéfiro, que veio ventando num redemoinho de vento, levou as duas lá para cima, para o castelo celestial. E na conversa vai, conversa vem, elas começaram a perguntar: e aí, como é que tá seu casamento? Me conta esse babado, como é ser casado com um deus, deus do amor. E aí a Psique disse: eu nunca vejo o rosto dele, ele é meio invisível para mim, eu sinto ele toda noite quando ele vem. E as irmãs, já obedecendo ao plano de Afrodite, começaram a fofocar com a Psique, coisas horríveis, que ele era, na verdade, o seu marido, Cupido, um monstro horroroso que devoraria ela em algum momento, que ele era feio, que ele não era bonito, que sequer era o deus do amor. As irmãs começaram a falar tanto na cabeça dela, que ela ficou influenciada por isso. Quando as irmãs foram embora dali, Zéfiro, o vento, que deveria levar elas de volta para a terra, ficou tão furioso que elas fizeram isso, que na hora que ele estava ventando as duas para baixo, ele parou com os seus ventos e as duas caíram e se afogaram no mar. Psique não ficou sabendo disso naquela hora. Ela nunca havia traído Cupido. Na noite do seu casamento, ele havia dito para ela: Psique, a única coisa que você não pode fazer é ver o meu rosto. E ela jurou que ela nunca veria o rosto dele. Nenhum mortal pode contemplar face a face um deus, porque isso é terrível, isso destrói qualquer mortal. No entanto, ele era o marido dela, então que mal poderia fazer? Ela pegou
uma lamparina, colocou o óleo, acendeu a chama e toda noite ele vinha ter com ela. Depois que ele estava dormindo, ela aproximou a lamparina bem pertinho do rosto dele. E quando o fogo iluminou a face do Cupido, ela viu frente a frente os olhos do próprio amor. E ela mesma só não enlouqueceu ou se incendiou porque ela já era casada com ele, porque de outro modo ela teria morrido fulminada. Só que ela se descuidou diante de tanta beleza, uma gota de óleo caiu no ombro do Deus e ele acordou magoado e triste, disse: Psique, eu te disse que você não poderia olhar o meu rosto. Você fez uma promessa no dia do nosso casamento, agora eu terei que te deixar. E ela: não, por favor, me perdoe, foram as minhas irmãs, a sua mãe tramou para mim. E ele se mandou, como vocês podem ver, ele fugiu do palácio celestial. A jovem ficou desolada, desoladíssima. Ela saiu por todos os campos da Grécia procurando o seu eterno amor, o Cupido. E ela não encontrou. Então ela teve uma ideia. Ela foi até o palácio de Afrodite, ajoelhou aos pés da deusa gigantesca, a estátua, e implorou pelo seu amor de volta. A deusa concordou. Afrodite materializou-se na frente dela e exigiu dela 4 tarefas incumpríveis. A primeira tarefa: naquela mesma noite, Psique teria que separar os grãos que estavam armazenados num grande celeiro, espécie por espécie de grão, numa única noite. A Psique foi, se encheu de coragem. A hora que ela entrou no armazém, ela viu aquela montanha de grãos que ia até o teto. Ela ficou apavorada, começou a chorar. Ela sabia que ela não ia conseguir. E quando ela viu as formigas se aproximando dela, e então, com muito discernimento, ela observou o trabalho das formigas. As formigas começavam a separar os grãos. Ela pediu ajuda e as formigas ajudaram. Então, todas as formigas separaram junto com ela os grãos numa única noite. De manhã, quando a deusa veio, ela mostrou a obra e a deusa ficou furiosa porque ela conseguiu. Daí Afrodite entregou a ela a segunda tarefa e mandou ela cumprir uma coisa terrível. Ela teria que trazer as lãs douradas, a lã de ouro de uns carneiros mágicos que viviam por ali nos campos da Grécia, mas eles eram muito agressivos e violentos. Bom, ela se encheu de coragem, atravessou um rio lá com um barquinho, foi até o bosque onde estavam os carneiros e ela teve muito medo porque eles eram muito agressivos. Ela começou a chorar, voltou para o rio, suas lágrimas caíram no rio e o rio conversou com ela. O espírito do rio disse a ela: não fique assim, a única coisa que você tem que fazer é colher a lã dourada que os carneiros soltam quando eles se enroscam nos galhos das árvores ou nas cercas. Ela foi lá, recolheu a lã dourada e no dia seguinte ela apresentou para a sua sogra, a terrível Afrodite. Que sogra, hein, meu bem? Vamos lá. Afrodite ficou muito furiosa e não entendia direito como ela tinha conseguido as tarefas, mas deu uma terceira tarefa. Afrodite materializou um jarro, entregou para Psique e disse a ela: você vai recolher neste jarro as águas dos 2 rios do inferno, na Grécia, o Hades, o Estige e o Cócito, que caem lá daquela cachoeira. Afrodite foi, pegou o jarro, começou a escalar a montanha da cachoeira, mas era muito escorregadio, ela quase caiu várias vezes e ela ia desistir porque era impossível alcançar lá na fonte onde estavam caindo as águas dos 2 rios, o Estige e o Cócito, quando nesse momento aparece a águia de Zeus, o animal sagrado de Zeus, um animal divino, a águia, e a águia se compadece da dor de Afrodite, assim como as formigas e o rio, e ajuda a moça, pega com o seu bico a jarra, enche com as águas dos 2 rios, entrega para a moça e na manhã seguinte ela entrega para a deusa, que fica muito brava, furiosa, e com todo o seu ódio vingativo, Afrodite então pede a 4ª tarefa. Psique teria que descer às profundezas do Hades e conseguir, numa caixinha que a deusa entregara para a moça, o segredo de beleza de Perséfone. Era impossível. Quase ninguém saía vivo ou lúcido depois de tentar enfrentar as terríveis maldições e os fantasmas que assombravam o Hades, o reino dos mortos. Ela subiu até o alto de uma torre e ela ia se jogar lá da torre, mas a torre falou com ela: não fique assim. Para você conseguir o que você quer, eu vou te ensinar. Você tem que levar 2 moedas dentro da sua boca, um pedaço de bolo de cevada e um pedaço de bolo de mel. A primeira moeda era para pagar o barqueiro Caronte, que atravessava o rio Estige levando as almas em direção ao Hades. A segunda moeda era para pagar o caminho de volta, que o barqueiro ia trazê-la.
O primeiro pedaço de bolo de cevada era para jogar para o cachorro de 3 cabeças do inferno, o Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda a entrada do Hades. Mas a torre ainda falou para ela: várias pessoas, almas e espíritos vão tentar tirar do seu caminho. Você não pode ouvir ninguém, você tem que ficar bem focada. Então ela já tinha tido discernimento de ver as formigas e trabalhar de forma cooperativa. Ela já tinha que ter tido uma visão ampliada para perceber como as ovelhas se enroscavam nas árvores e nos galhos. E ela já teve que ter o foco, a determinação da águia para pegar a água do rio. E agora ela ia ter que ter o quê? Auto-amor, autoestima, para confiar somente nela mesma. E ela foi. Várias almas saíam do rio para tentar alcançar ela e eles enfeitiçavam a sua cabeça. Me salve, Psique, deixa eu entrar dentro do barco. E ela negou todas as vozes, focou no seu objetivo e foi. Ela entregou um pedaço de bolo pro cachorro, guardou o outro para a volta. Quando chegou lá, Afrodite, a rainha do Hades, e seu esposo, o próprio Hades, receberam-na com um banquete maravilhoso. Mas a torre havia alertado que não era para ela comer nada, nem tocar em nada. Ela sentou num cantinho e deram para ela ali um pedaço de pão preto, que era a única coisa que ela podia comer. Em seguida, depois de ter se submetido, se colocado tanto à prova, Perséfone colocou o segredo de beleza dentro da caixinha. Mas disse para que Psique não abrisse a caixinha até ela chegar no mundo superior. Ela refez o caminho de volta, entregou um pedaço de bolo de mel pro cachorro, pro cão de 3 cabeças, o Cérbero, voltou pelo rio Estige, pagou o barqueiro, e quando ela estava saindo das portas das profundezas do Hades, ela não aguentou. Ela falou assim: já que vou encontrar com meu marido e amante, talvez eu possa pegar um pouquinho dessa beleza pra mim. E ela abriu a tampinha, só que não tinha o segredo de beleza ali. Tinha o sono da morte do rio Estige, o rio dos mortos que ela tinha acabado de cruzar. E invadiu o corpo dela. Sabe, igual a Branca de Neve quando come lá a maçã da Rainha Má? Então, ela caiu ali na porta do Hades, num sono cadavérico. O seu marido, Cupido, que já tinha sarado do ferimento no ombro, ele percebe, ele sintoniza com ela, ele sente, ele voa lá do castelo celestial da Afrodite, salva a moça em seus braços, com seu poder mágico de Deus, ele retira o encantamento, devolve na caixinha e pede para que ela espere sua mãe. E ele se vai. Afrodite chega e ela entrega a caixinha. Nesse momento, não tem mais o que fazer. Afrodite se rende e concede a Psique o seu filho Eros num casamento abençoado. O próprio Zeus pune Afrodite dizendo que ela não pode nunca mais fazer isso com uma mortal e que essa volúpia dela tem que acabar. Preste atenção nesse nome, volúpia. Então, Afrodite abençoa o casamento de Psique com seu filho Eros e eles vão ser felizes para sempre lá no Monte Olimpo. Zeus abençoa também o casamento e entrega para Psique ambrosia, o vinho, a bebida sagrada dos deuses. Psique bebe a ambrosia e se transforma na própria deusa da alma, a deusa Psique. Do casamento de Psique com Eros nasce a filha deles, Volúpia, que na língua dos homens quer dizer a união do prazer, do desejo e do amor. Essa é a história de Eros e Psique que eu gostaria de contar para vocês hoje. Eu vou trazer uma história nova a cada semana, uma história que tem a ver com um dos 4 elementos. Esse foi o elemento água com a história de Afrodite, Eros e Psique. Um beijo e até a próxima.